travou, caiu a internet. Vamos tentar voltar. Conseguiram ver um pouco da história do Gabriel e da mãe dele? Oi, oi, oi. Voltamos, voltamos. A Luna voltou também. Voltou. É isso aí. Tá conseguindo ver a professora Paula? Sim, sim, tô sim. Eu não. Não, Ai, que triste, mas eu tô te mandando um beijo, viu? obrigada, obrigada. Nossa, muito bom participar com vocês. Isso que você contou, a tua história, de como você ficou preocupada e a escola não sabia, isso poderia prejudicar muito a comunicação, a alfabetização, desenvolver um atraso, porque a escola sozinha muitas vezes não resolve, não Não tem uma consegue. mágica. Falta conhecimento, falta metodologia. Então, a mãe buscar resolver, a mãe acreditar no seu filho, acreditar na metodologia, porque a mãe sempre vai acompanhar um filho. Pode Sim. mudar de escola, pode mudar várias vezes de escola, mas a mãe continua. Então, a mãe pode ajudar, pode ser um agente transformador da escola. Mostrou os materiais, isso foi perfeito. O antes, depois, como antes tinha confusão e depois como mudou, e você imprimiu e trouxe muita clareza. Às É vezes verdade. pensam que a criança não é capaz, então isso que você fez de filmar é muito importante. É Mostra de verdade. novo, por favor, Maria, os materiais de antes e depois, que eu acho que Mostra sim. vale. Tinha, quer ver? Uns materiais tá vendo? Olha. Aí tem uma seta, mas aí o que que você faz? Você balança, você roda, até para a gente é confuso. Até para a gente é difícil esse tipo de material. Tá vendo? Você não sabe o que que você tem que fazer. E com isso ele não desenvolvia. Com esse material aqui, ele não desenvolvia. E se eu não tivesse conhecido a professora Paula e colocado essa dinâmica diferente para ele e feito essa proposta para a escola aceitou, a professora aceitou, ele não teria tido o avanço que ele teve esse ano que passou. Ele teve um avanço muito grande, mas com esse material aqui, ó, ele não conseguia assimilar. Ele não conseguia assimilar esse tipo de material. Não Deixa eu ver se consegui. você imprimiu, nossa. Imprimir também. Aí eu tenho, quer ver? Eu tenho que achar, né? Eu só tenho que achar, porque é muita coisa. Aí tem o calendário, né? É totalmente diferente ensinar a semana no calendário e ensinar a semana sim. Não, não tem nada a ver. É muito material, é muita coisa. É muita coisa. Eu tenho que achar, socorro. Ô, seu Instagram é bem legal, hein? Eu tava olhando aqui seu Instagram. Você, academia perfeita, forte, sabe fazer uns treinos ali. Tem que tirar um tempinho, né? Tem que tirar um tempinho. Agora eu não estou encontrando, porque é muito material, é muita coisa, eu não selecionei, sabe? Mas ele aprendeu com o calendário do Alfa Libras, que é um calendário visual, aí a gente conseguiu, tem a questão
das 4 etapas, eu colei janela na janela, aí eu colei o acordar, eu colei do lado da janela para mostrar para ele que de manhã que a gente acorda e a gente vê o sol, e foi tudo assim, colando as partezinhas lá no quarto dele, que ele conseguiu assimilar e conseguiu aprender. E me chamou muita atenção que você falou que agora ele tá calmo, tranquilo. Qualquer, Muito. É outra criança. Hoje ele é outra criança. qualquer um de nós iria ficar muito bravo se você não tem nenhum problema mental. Pensa só, a tua saúde mental ela é perfeita, mas ninguém te entende. Você quer beber água e as pessoas ficam te tratando como se você não Aí tivesse a alguma pessoa vai doença. te dar um café, aí você fala que não é café, a pessoa vai te dar um suco, e não é suco. Aí, a hora que você fala, não, eu não vou conseguir beber água, aí lógico que você vai ficar nervoso. Era o que acontecia com ele. Era uma questão, assim, até preocupante pra gente, porque com esse negócio dele se bater e ficar muito nervoso, aí eles queriam entrar com medicação, mas eu sabia que o caso dele não era medicação. Eles chegaram a sugerir que eu levasse um neurologista, eu levei, o neurologista avaliou, analisou, aí colocaram a questão da TDAH, porque quando você não consegue de um jeito, aí você quer arrumar um problema para falar, não, daqui para frente o problema já não é nosso. Só que ele não tem esse tipo de problema, ele não precisa de medicação, ele não toma nenhum tipo de medicação, era só questão mesmo da comunicação, inclusive. A neurologista colocou no relatório dela, o problema do Gabriel é comunicação, é falta de comunicação. Então teve que ter essa interação da família com a escola, para a gente poder conseguir juntos caminhar com ele, porque era falta de comunicação, não era caso de medicação. Agora, quantas crianças que estão aí no nosso Brasil usando medicamento, sonolentas. O que Sim, acontece com a cabeça de uma criança que não tem problema usar uma medicação forte? O que acontece com essa criança? Se porque não tem problema, pode falar. geralmente essas medicações são para acalmar o cérebro agitado. Mas como que uma criança em fase de alfabetização, que está aprendendo, eu vou colocar ele bobo, vou dar um remédio para ele ficar calmo. Ele não vai conseguir acompanhar. Aí que ele vai ter um atraso ainda maior. Sabe, eu tinha vontade de conhecer outras mães, de filhos surdos, de comunicar, de trocar experiência, de passar a minha experiência, de ouvir um pouco da história delas, para a gente se ajudar, porque às vezes é uma questão de ajuda, que muitas das vezes a gente não tem. A gente não tem essa ajuda, e uma apoiando a outra, a gente pode ajudar melhor os nossos filhos, porque é muita criança, é com muita criança que isso acontece. Com o Gabriel não aconteceu, porque assim, eu bati o pé e falei, não, meu filho, não precisa de tomar remédio, não. Se precisasse, eu não ia me opor. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 16, eu tenho o Gabriel de 9 e eu tenho o João Pedro de 5. O meu de 16, ele toma remédio. Ele tem TDAH forte, ele teve atraso no aprendizado, ele sempre fez acompanhamento e ele toma remédio. E eu nunca me neguei a dar medicação para ele, porque é uma necessidade dele que eu não via no Gabriel. Mas por isso que eu bati o pé. Falei, não, peraí, mas o Gabriel não apresenta nenhum tipo de comportamento que eu acho que tem necessidade de tomar remédio, não. Vamos investigar. Aí, investigando, era o quê? A comunicação dele. Não tinha comunicação. Uma criança que só aponta, ele ficava tão nervoso, ele tinha uma ansiedade, que ele ficava assim, mas é porque ele não fala. Não sabia Libras, não sabia nada. Então ele apontava e aí ele ia ficando nervoso até ele começar a se bater. Hoje ele não faz isso mais. Hoje ele não fica apontando mais. Hoje ele não tem esse som mais, porque às vezes a cabeça da gente doía, porque era o dia todo. Ele acordava e já começava. E é querendo falar. Não falava, não comunicava, não sabia Libras. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, hoje a gente está no céu, hoje a gente está no céu, a gente tem um caminho. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito empolgada, eu estou me contendo com essas 3 aulas que vai ter agora em fevereiro, estou louca que chega, porque eu quero participar, nossa, eu quero sugar dessas aulas para me aprender muito, para me passar para o Gabriel, para me ajudar o Gabriel, e quem sabe outras crianças que vierem também, que eu venha conhecer, ou adulto também, porque o material é tão rico
básico que um adulto pode ser alfabetizado com ele. Um adulto surdo, tá aqui o caminho. Tá. Primeiramente, eu quero te agradecer pela confiança, por ter investido na metodologia. Você investiu, o seu nível de consciência, o seu papel de mãe, o seu nível de responsabilidade em criar essa relação com seu filho e se sentir segura, proporcionar um bom futuro para ele. Você ser referência na área da educação, porque você pode criar na sua cidade sendo pequena, ou no estado, é de Minas? Minas, Minas. Gerais? É, Se você perceber que falta, que tem mães, que tem muitas crianças, você pode, que estão tendo essa questão de serem medicadas para se acalmar, misturando com sim, TDAH, com autismo. Nossa, que experiência que eu já tenho, assim, vendo nas escolas. Muitas vezes os laudos estão como autista, 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 e não é. Daí eu vejo, não, essa criança não é autista, ela é surda. sim, Porque a criança fica se batendo, né? Então eles pensam que é autista, que porque é a mãe tenta. manha, Ela não sabe qual que é a identidade dela. isso. Então, quem ela é? Ela não tá conseguindo. A minha mãe não me entende. E a mãe às vezes não se sente segura porque ninguém ensina, a escola não consegue. Então, às vezes a gente se sente numa, como se falhando. E daí vem esse resultado de autismo, TDAH. Então, eu só quero te dizer parabéns. Obrigada. Que você consiga espalhar essa mensagem. Gabriel, como se você salvou o Gabriel, tenha certeza disso. Você, Gabriel, marido, conversando. Uhum. Que? Verdade. Eu não entendi o que ela tava. Acho que foi uma conversa particular de vocês. Não, é o Gabriel que está aqui. É o Gabriel, né, filho? É porque o meu esposo, ele tá lá no quarto, no celular, e nós estamos aqui na sala. E o Gabriel viu. Muito importante ter essa comunicação, essa acessibilidade, essa inclusão em casa. A mãe, o marido, todos, muito importante isso. Então, parabéns para você. Fico muito orgulhosa de você, minha aluna. Dal, parabéns. Obrigada. Vem cá, filho. Dá tchau, dá boa noite. Vem cá, vem cá, amor. Olha lá, ó. Levanta, 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 Gabriel. Ah, não. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Oh, você tá grande. Olha como ele é calmo, tranquilo. Olha o olhar. Eu aprender, filho. Imaginem um médico querer dar um remédio para essa criança ter sono, para ela se acalmar, sendo que só faltava comunicação para ela. Não tem nem como, né, amor? Ai, Gabriel. Que Ah, vai, rápida essa finalização, calma aí. vai dar, filho. Vai de novo, de novo, de novo. Gabriel. Não. Qual mão? Essa aqui. Ó. E o meu, da mamãe? E o meu nome? Você sabe. Preguiça. Ah, você sabe. Faz, filho. Faz. Não, levanta. Faz. Meu nome?
Esqueceu? Isso, então faz. Então faz. Faz. Ué. Que ó, vai. Ó. Eita. Aí, filho. Toca aqui. Aí, meu bem. Está provado que é possível recuperar. Pode ter atraso em linguagem, pode ter o atraso que for, é possível recuperar todo e qualquer atraso. E Sim, sempre. sim. E ele, o que ele vem aprendendo, ele tá aprendendo e ele não tá esquecendo. Ele tá aprendendo mesmo, tá? E tá gravando, né, Fê? Não é difícil quando a gente usa um método certo, os materiais certos, as fases. Não é difícil. A gente que complica. Tu imagina, Sim, é primeiro, verdade. fazer É uma verdade. cirurgia, abrir um cérebro, Não é fácil. dar remédio forte, tarja preta, Não é fácil. a fono, gritar, bater na mesa para forçar a criança a emitir algum som. É, e ela gritava, Gabriel, Gabriel, como é que o gato faz? Como é que o gato faz? Ele nunca ouviu um gato miar, ele não sabia reproduzir o som do gato. E ele ficava extremamente nervoso e eu extremamente angustiada do lado de fora, porque eu não podia entrar. Aí ela fechava a porta, mas o barulho estava em todo lá fora. Ela batia na mesa, ela gritava, ela batia sino, batia um monte de coisa. E eu pensava, gente, como? Não dá, não dá, não tem como. Eu não sei, Maria, o que que essas pessoas da área da saúde, eu não sei o que que elas estudam na faculdade, para falar a verdade, eu não sei. Porque assim, ó, se você escolhe uma profissão, é sua obrigação saber atender qualquer ser humano. É sua Mas responsabilidade. eu Não, acho que hoje, pode falar. eu acho que hoje está muito carente de bons profissionais. Como eles têm que ocupar os cargos, eles pegam qualquer pessoa. Igual eu estou acompanhando o processo do professor apoio do Gabriel. Eu não estou vendo qualificação no currículo dos professores apoio. A professora dele do ano passado, ela não sabia Libras. Ela não sabia. Ela foi de apoio com o currículo dela, o diploma dela de pedagogia, com os 6 meses que a gente aprende na faculdade, que eu sei porque eu fiz pedagogia também. Então, assim, ela não sabia Libras. Ela não sabia se comunicar com o Gabriel. Eu percebi isso em um vídeo que a escola fez. A escola fez um vídeo com a musiquinha da Dona Aranha. Aí colocou assim no Instagram da escola, nós abraçamos a inclusão. Aí colocou, a Dona Aranha subiu pela parede. E aí todo mundo sinalizando, pôs os meninos tudo no pátio. O diretor é intérprete de Libras, inclusive ele já deu aula até em faculdade. Ele sinalizando, fazendo sinais todos. Ela do lado dele, olhando assim, ó, e ele sinalizando, e o Gabriel era o último da fila. Eu vou procurar esse vídeo e eu vou mandar lá no grupo para vocês verem. O Gabriel era o último da fila, a professora lá, olhando o diretor sinalizar, os meninos tentando copiar, porque estavam entendendo o que estava acontecendo, e o Gabriel voando, brincando e tal. Aí no final do vídeo, parece que ele percebeu, falou, eles estão sinalizando. Aí ele fez alguma coisa assim, no final. Aí eu fui pedir, falei, manda esse vídeo para mim. Eles me mandaram o vídeo, aí eu fui, levei, mostrei pro diretor e falei com ele da minha indignação. Falei, olha, ela não tem preparo para trabalhar com o Gabriel e isso não é inclusão para mim, porque o único surdo da escola não participou. Tudo bem que ela estivesse do seu lado aprendendo, não é um erro, mas que ela colocasse o Gabriel na frente e que ela chamasse a atenção dele para ele participar. E ele não estava participando. Por quê? Porque não tinha suporte nenhum para ele participar. Eu mostrei para eles que aquilo não era inclusão. Aquilo não era inclusão.
Então, assim, é muita barreira, sabe, que a gente enfrenta, é muita dificuldade. Assim, eu fico muito grata às pessoas que vêm, porque apesar de todas as dificuldades, Deus sempre coloca anjos na vida da gente para ajudar, para apoiar tanto a família quanto o Gabriel. Agora a gente tem mais um anjo na nossa vida, que é a professora Paula, que tem ajudado bastante, mas são muitas barreiras, muitas coisas que a gente tem que enfrentar e a gente não pode ficar quieto. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, não, meu filho não está incluso nessa escola. Ele só estava ali. Ele só estava ali. Ele não estava incluso. Por isso que eu digo, se você não está preparado, escolhe outra profissão. A criança Realmente, não tem realmente. culpa da sua falta de preparo. Se você é professor e não sabe, se você é fono e não sabe, não é só saber Libras, é principalmente saber o que significa ser surdo. Se Sim, você não com está disposto certeza. a investir em conhecimento, em aprender, estudar, por favor, escolhe outra profissão, porque é sua responsabilidade. Se você vai no dentista e o dentista não sabe fazer uma obturação, escolhi só a palavra que eu não sei o sinal, né? Uma obturação. Sim, Você vai fazer o quê? Ai, não, tenta. Vê um vídeo no YouTube, por favor, e não, faz o não, seu. não é por aí. Não é por aí. Não é porque com uma criança pode ser assim, pode escolher um material qualquer na internet e achar que tá tudo bem. E a criança não consegue assimilar, não consegue acompanhar. E daí com os materiais certos funciona. A gente tá falando agora, não é nem só no começo o tema era alfabetização, mas conforme a gente vai conhecendo os alunos, vai conhecendo as escolas, as histórias, não é só sobre alfabetização, é sobre saúde. Sim, com certeza. É sobre saúde, qualidade de vida, dignidade para a criança. Tá ali alegre, sorrindo. Eu lembro, fui fazer uma avaliação, uma análise no Zoom, exatamente, Isabel. Futebol, Sim. amigos, daí demorou. Aquilo. Não entendi o contexto, desculpa. Contexto, não entendi o contexto. Quando eu conversei com você no Zoom, o filho do Gabriel, TDAH, tem problema de saúde, limitações, tem atraso. E Não. você chamou o seu filho, eu vi ele no Zoom, Sim. eu vi o sorriso dele, eu vi ele se comunicando, eu vi a alegria dele. Chamei Que meu ele filho viu o Matheus, Matheus. eles interagiram. Nossa, ele ficou todo eufórico, todo feliz. Isso que a Camila falou sobre alfabetização é muito sobre saúde, sobre Sim, ter uma vida saudável, sobre ser feliz, o português, como ele é importante. Criança poder ler, poder escrever. E a saúde física também, porque se começa a dar um remédio para uma criança que não precisa, vai acontecer o que com ela no futuro? A gente está falando de integridade corporal. É um sim, com abuso, é um certeza, com abuso você dar um certeza, remédio para uma criança que não está doente. Você com fazer um certeza. implante e prometer para a família que vai colocar um implante e a criança surda vai ouvir na hora, Não é assim, não é né? assim que acontece. Mas você mudou essa história. Eu não sei como que você conseguiu tipo, sozinha. Isso é muito maravilhoso. Você, mesmo sem ter orientação da escola, sem ter orientação de médico, você sozinha buscou informação.
Mas o que que acontece? Deus capacita a gente, a partir do momento que você tem uma criança especial, você se torna especial. E a todo momento eu pensava, como que eu posso ajudar meu filho? O que que eu posso fazer para ajudar ele? Então a gente foi por todos os caminhos, a gente errou, eu errei, eu aprendi, eu tive frustração, mas assim, a gente tentou pelo aparelho, o aparelho não deu certo. Ah, vamos tentar a fono não deu certo. E você vai procurando, e Deus vai abrindo caminho, vai te direcionando, até a gente chegar onde a gente precisava chegar. A gente foi batendo de porta em porta, foi errando, foi aprendendo, até conseguir acertar. Hoje a gente conseguiu acertar. Hoje o caminho está tranquilo, é só seguir. Mas a gente buscou muito porque não tinha um norte. Eu contratei professor de Libras para vir aqui em casa, para ensinar para a gente. Todo o caminho que a gente podia tentar, a gente tentava, até chegar no caminho certo que a gente está hoje. Hoje nós estamos tranquilos demais. Hoje está muito bom. Como se diz, está fácil demais hoje. Hoje está muito bom. Vocês que estão aqui, estão vendo essa mãe maravilhosa. Eu acredito que você pode, no futuro, abrir uma sala de negócio particular, um atendimento, fazer uma orientação para outras mães. Porque a tua experiência ela é muito importante. Sim. Deus Amém. abençoe. Amém. Gente, muito, muito, muito obrigada por aceitar participar. É um prazer enorme. A tua história dá força para a gente continuar no nosso trabalho. Nosso trabalho com internet não é fácil, Eu mas sei. por vocês, por pessoas como você, isso você nos dá vontade e força para continuar trabalhando, viu? A tua Sim. história é o que nos motiva a continuar. Então, muito obrigada por entrar aqui na live e compartilhar e continua nos contando. Sim, com certeza. Com certeza. Se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está aqui assistindo a live, o que você gostaria de falar? Olha, eu queria falar para as mães, eu sei que tem muitas mães que estão aqui com a gente acompanhando. Eu queria falar para as mães que a gente não está sozinha. A gente não está sozinha, a gente não pode desistir jamais, porque a gente jamais vai desistir dos nossos filhos, vai abrir mão deles. Então, assim, a gente tem que acreditar que existe um caminho e a gente não deve ficar quieta também. Se viu que, lá na escola está acontecendo isso, não tá bom, vai lá, chama, senta, fala, peraí, o que está acontecendo? Por que, que o meu filho não está desenvolvendo? O que, que a gente pode fazer para ajudar? Porque assim, mesmo que a mãe não saiba, eu não sabia nada. Eu não sabia nada do que eu sei hoje. Eu chegava e falava, o que que eu posso fazer para ajudar? Com medo do que eu ia ouvir, porque dependendo do que eu ouvisse, eu também não ia saber o que fazer. Mas assim, a gente não deve ficar quieto, a gente não deve aceitar tudo, porque é um direito dos nossos filhos, é um direito do ser humano, a comunicação é um direito do ser humano, todo mundo tem direito à comunicação. Como que a gente vai viver num mundo sem comunicação? Não é só sobre alfabetização. O que mudou a vida do Gabriel hoje foi ele ter acesso à comunicação, conseguir se expressar, conseguir entender uma expressão minha. Às vezes eu nem sinalizo nada, ele está fazendo alguma coisa, eu olho, sim, ele já sabe, entendeu? Então, assim, como ser humano, não desistir, não ficar de braços cruzados, porque todo mundo consegue, todo mundo tem capacidade. Eu mesmo sem saber nada, eu procurei, eu busquei até encontrar o caminho que hoje a gente está aqui hoje, é o caminho que o Gabriel precisava estar. Então, do mesmo jeito que eu alcancei, todo mundo consegue alcançar. Dá, maravilhosa. Parabéns. Vamos deixar um coração aqui para Maria. Não sei se tu gosta que chame de Maria ou Cacau, que tá no teu Instagram. Não, esse Instagram é antigo, é de quando eu era jovem, quando eu era bem jovem. Eu achei o máximo o Instagram, tá? Posso mostrar? Pode sim, claro.
Olha aí o Instagram dessa mamãe. Olha só o Instagram dela, tá? Olha só. Fazendo uma barra aqui, ó. Te mete, que é? Libras Sim, você fácil pra uma pessoa que faz barra. sim, sim, isso aí. Meu, Tem achei que um ter uma válvula máximo. de escape, né? A minha é atividade física. Ai, derrubei tudo. Ai, eu achei um máximo o Instagram, seu Instagram. Já mostra ali a força. Porque a primeira coisa que você pode fazer para o seu filho ser feliz é você ser feliz. Com certeza, com certeza. Sem dúvida. Tava traduzindo para Paula. Então, só de ver ali no Instagram, ver que você se cuida, que você tem energia, já sabia que ia ser uma live maravilhosa. Com certeza. Foi muito bom. Que bom que você imprimiu todos os materiais coloridos. Sim, Parabéns. tudo. Eu imprimo tudo para a gente usar. Muito obrigada por ter mostrado, por ter apresentado. O que precisar, viu? Só chamar. Com certeza, chamo sim, chamo com certeza. Então, até a próxima, viu? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço vocês. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada a todos que assistiram. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Estamos aguardando a professora Paula chegar. Se você está aqui assistindo a gravação, pode passar um pouco para frente, porque demora um pouco até a professora Paula chegar, até a gente organizar. Boa noite, bem-vindos. Estou empolgada, hoje a live vai ser especial. Tem uma convidada que vai participar. Eu não sei qual que é o assunto, a professora Paula não me contou, então eu também vou descobrir agora junto com vocês. Logo a professora Paula já chega. Para quem não sabe, esse é o meu sinal. Meu nome é Camila e eu tô aqui na live para fazer a tradução em voz para vocês acompanharem, porque a professora Paula é surda, surda profã. Tá demorando, como sempre. Não tem problema, a gente espera. Olá, boa noite. Boa noite, Dal. Sejam bem-vindos à nossa live. Segunda-feira. Vocês já sabem, toda segunda e quarta nós sempre temos aulas aqui, sempre temos lives para interagir, tem material para vocês aprenderem a se comunicar, aprender a alfabetizar. Mas hoje é diferente, hoje a nossa live aqui vai ser especial. A gente tem uma convidada, minha aluna do Alfa Libras. Ela vai compartilhar a experiência dela utilizando os materiais, como que foi esse processo de ensinar o filho dela. O filho dela que é surdo. Já volto, tá? E qual que é a idade? Qual que é a idade do filho dela? 9. Ainda não chegou.
Estamos aguardando, então, ela chegar aqui. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Claudino, Judite, Débora. Se você é aluna e já chegou, pode clicar aqui. Tô vendo aqui os comentários. Nice comentou que é professora. Obrigada, Débora. Falou que gosta da minha sinalização, que é calma, que é leve. Tem uma aluna, que é Black 25. Obrigada, Ju. Obrigada, tá sempre presente aqui nas lives, acompanhando. Muito obrigada pela tua presença. Então, cadê a Maria Diniz, a convidada? Estamos aguardando ela chegar. Tô feliz de ver vocês aqui, os alunos, outras pessoas participando também. Tô ansiosa pelo curso de planejamento. Tem uma aluna surda, a Judite comentou. O prof tá dizendo, na próxima segunda-feira vai acontecer o nosso evento, nosso treinamento, nos dias 2, 4 e 5 de fevereiro. 3 aulas ao vivo para você planejar o ano inteiro de 2025 da criança surda, para você ter segurança, confiança. E quem ainda não fez a inscrição, faz a inscrição. Tem lá na minha bio, tem o link lá para você fazer a inscrição. São 3 aulas gratuitas para vocês. E vai ter material e vai ter certificado também para assistir as 3 aulas, tá? Boa noite, Isabel. Gente, a gente está esperando a convidada chegar. Obrigada, Claudenor. Dona Cirlei, mãe da professora Paula, está ao vivo aqui com a gente. Aluna Maria, você tem que clicar no botãozinho de mais aqui, ó. Para estar dizendo alguém que está aqui a primeira vez, conhece um pouco de Libras, mas que gosta da sinalização calma. Importante você estar aqui ter contato com o surdo para ir melhorando esse contato.
Isso vai te ajudar muito. Maria, comenta aqui no chat, por favor. Maria Diniz. Chegou. Gente, eu vou tirar um pouquinho os comentários para vocês conseguirem ver melhor, tá? Depois eu volto vocês. Olá, boa noite. Dal. Tá conseguindo ver? Sim. Tá conseguindo ver eu e a professora Paula, as duas? Você não, você eu só tô ouvindo. Tá, você não vê, mas a professora Paula sim. Sim, a professora Paula Ah, então veio. tá. Ah, então perfeito. Algum probleminha no Instagram que tu não tá me vendo, mas que bom que tu tá me ouvindo. Prazer ter você aqui. Eu te aviso quando for eu que estiver falando ou quando for a professora Paula, tá? Ok. A professora Paula está dizendo obrigada, minha aluna, por ter aceitado o convite, por participar aqui da live. Para a gente é muito especial. Quero saber o processo. Fiquei admirada com o processo de alfabetização que você me contou. Você é mãe, a relação que você tem com seu filho surdo. Ele tem 9 anos. E eu quero que você conte como que foi aplicar a metodologia, o que aconteceu, o espaço é seu. O que Sim. aconteceu? Me conta a tua história. Meu celular tá. Ei, Gabriel. Aí, meu filho, parabéns, isso aí. O celular caiu. Caiu? Caiu do suporte que eu coloquei. Eu arrumei outro aqui rapidinho. Ai, socorro. Cadê ele? Não vi? Oh, meu Deus. Não tem problema, fica tranquilo. A gente espera. Eu tô olhando aqui teu. Você. Ah, boa noite. Oi, Gabriel. Boa noite. Oi, tudo bem? Adorei. Vergonha não precisa, não. Que lindo! Que sorriso lindo! Ah, obrigada, filho. Pra você. Tô com vergonha. Relação de mãe e filho perfeita. A gente não tá vendo ele, tá, Maria? Tá bem, tá enquadrado, a gente não consegue ver a mãozinha dele. É? Levantou. Aí. Tô com vergonha. Relação. Isso, filho. Ai, você gostou? Aí. Tchau, depois você volta. Depois você volta. Aí. Ficou, ele ficou. Muito bom. E aí, conta a sua história, o que aconteceu. Então, você vai sentar aqui? É, começando, começando pelo Gabriel? Começando pelo Gabriel, assim, ele
Ele nasceu surdo, né? Ele nasceu, só que a gente não descobriu de início. A gente descobriu a surdez dele. Eu desconfiei que ele era surdo. Ele já tinha mais ou menos 1 ano, porque ele não falava, ele não dava sinais, igual as outras crianças, os outros bebês de 1 ano, né? No caso. E eu, a princípio, eu até pensei que ele fosse autista, pelo jeito dele, de brincar sozinho, de não gostar de televisão, não gostar de música. Ele estava sempre no cantinho dele. Eu desconfiei que ele fosse autista, a gente começou a investigar, depois a gente viu que não era. Aí, a partir do momento que eu percebi que ele não assustava com nada, ele não. Sim, se ele estivesse dormindo, se fizesse um barulho, ele não acordava, ele não assustava. Se chamasse ele, ele não virava para trás. Aí eu percebi que ele era, assim, eu comecei a desconfiar que ele era surdo. Falei, não, esse menino escuta, não tem condição. Aí a gente começou, né, com aqueles testes de casa, bater panela, para ver se assustava ele quando ele estava dormindo, fazer barulho atrás dele, e nada funcionava. Foi onde a gente foi no otorrino, e o otorrino fez o exame e falou, não, realmente seu filho não escuta. Aí ele já estava com 2 anos. Aí a gente foi, aí teve as tentativas, todas as tentativas, ele fez cirurgia, colocou tubo de ventilação e nada, colocou o aparelho auditivo, que a gente achou que fosse a solução do problema, e também não resolveu, porque, assim, eu via, né, na internet, a criança colocava o aparelho e pá, já ouvia de início, e com o Gabriel não foi assim. Aí, investigando mais a fundo, a gente descobriu que o problema dele é no nervo, ele tem um problema que se chama neuropatia, e ele não é nem sugestivo para implante coclear, então ele é surdo mesmo. Ele tem uma surdez bilateral e o aparelho é só uma identificação mesmo, porque como ele não ouve, o nervo dele não responde, e o aparelho ajuda pouco. Então a solução para o Gabriel hoje é realmente a Libras. E quando a gente percebeu que essa audição não ia acontecer, aí eu resolvi investir totalmente na Libras. O Gabriel já estava grande, já estava mais ou menos com 5 anos, quando eu optei pela Libras, quando eu pedi lá na PAI, porque ele faz acompanhamento, falei, olha, a fonoaudióloga não está resolvendo para o Gabriel. A fono, ele não está tendo um retorno, ele não consegue dar uma resposta para ela. A gente está em sofrimento, porque ela gritava muito com ele, batia na mesa, batia coco para ver se ele tinha esse estímulo. E quanto mais ela gritava, quanto mais ela fazia, tentava fazer esses estímulos com ele, mais ele ficava nervoso, agitado. Ele, quando ele queria uma coisa, ele apontava, por exemplo, ele queria beber alguma coisa. Aí ele apontava e eu apontava para a água, não era. Eu apontava para o suco, não era. Para o refrigerante, não era. Até eu entender que ele queria um leite, por exemplo, ele já estava nervoso, ele já estava agitado, ele dava soco na cabeça, porque a gente não entendia, não tinha uma comunicação. Ele dava, quando ele era mais novo, ele era muito nervoso. Aí você perguntava, o que você quer? O que? Eu não sei o que você quer. E ele já virava, já ficava nervoso. E aquilo ali, para a mãe, para a gente, como família, é um sofrimento muito grande. Foi onde eu optei pela Libras. Falei, não, meu filho precisa se comunicar, eu preciso entender ele e ele precisa me entender. Aí, assim, foi até muito bem aceito, porque a pai falou, olha, geralmente os pais não aceitam, que tem aquela visão de, o meu filho tem que falar, meu filho tem que ouvir. Não, eu queria que meu filho se comunicasse. Então, a gente começou a investir na Libras e a partir daí que ele começou a deslanchar. Hoje ele é uma criança extremamente tranquila. Vocês viram o tanto que ele é feliz, o tanto que ele é sorridente, porque hoje ele é compreendido. Então, assim, a gente achou o caminho, que era o caminho que a gente precisava seguir para ajudar ele, e agora a gente está no rumo à alfabetização, que ele está com 9 anos, ele está com um pequeno atraso, que a escola já mostrou que é comum também na alfabetização, ele está começando a aprender, né, porque o tempo é diferente, mas assim, caminhando junto com ele está se saindo muito bem, está dando muito certo. Muito certo. Ter conhecido a professora Paula, para a gente, foi assim, um divisor de águas na vida dele, na minha vida, porque eu não tinha um nível
básico, basiquinho de Libras. Hoje eu posso dizer que eu tenho um intermediário para avançado, que eu tenho uma comunicação muito boa com ele, e com muita facilidade, não só com ele, quanto com outros surdos também. Qualquer surdo que eu encontrar, eu consigo me comunicar, eu consigo entender, eu consigo me fazer entender. É muito gratificante. Maravilhoso, perfeito. Eu lembro que quando a gente conversou no Zoom, eu vi seu filho e eu fiquei boquiaberta, porque ele percebeu que ele não estava sozinho, que existe um mundo, que existem outros surdos, Ele o brilho no adora, olhar. ele adora. Questão da escola, de adaptar os materiais, as orientações. Sim, Como que sim. foi para você? Olha, a escola em si não tem muito suporte para trabalhar com o Gabriel, porque é uma rede municipal, ele é o único surdo da rede municipal, ele é a única criança surda, porque as crianças aqui na minha cidade hoje, todas elas são implantadas, todas que eu conheço têm um implante coclear e através do implante elas conseguem falar. Então é totalmente diferente, né, e passa a ser deficiente auditivo e não surdo. Então o tratamento é bem mais fácil do que lidar diretamente com o surdo. Então a escola não tem muito suporte. Quando a gente estava com dificuldade para alfabetizar o Gabriel, para o início da alfabetização do Gabriel, eu sempre fui muito presente na escola, eu sempre fui na escola conversar com a professora apoio, saber em que o Gabriel está com mais dificuldade, o que a gente pode fazer para ajudar. Ele faz parte do AER na escola, ele também frequenta a PAI, ele tem o intérprete lá na PAI também. Então, assim, a gente está sempre em conjunto ali. E eu vi que eles não estavam sabendo a maneira certa de trabalhar com ele, o material estava muito fraco, nem eu conseguiria aprender com aquele material, porque assim, não entrava nem a Libras e nem o português no material que a professora estava tentando trabalhar com ele. Eu até tenho aqui, quer ver rapidinho? Rapidinho, vou pegar. Ah, sim, por favor, pode mostrar. Então, esse é o caderninho dele da escola. Tá vendo? Esse é o caderno dele da escola, que ele é alfabetizado em Libras e em português. Então, assim, é um trabalho extra classe para introduzir a Libras e ele conseguir ter um entendimento do português. Mas o material não condizia com o que o Gabriel precisava aprender. Eu vou até mostrar para vocês. Aí eles trabalhavam com ele o alfabeto. Tá vendo? Trabalhava o alfabeto, mas a forma de tentar trabalhar o português com a Libras, ele não conseguia entender, ele não conseguia entender isso. Olha, Nossa, tá vendo? Esse material aqui, para ele assimilar, estava difícil. Aí eu vi onde que estava a dificuldade dele lá na escola. O material tava muito difícil para ele. Aí, o que, que eu fiz? Eu conversei com a professora, eu expliquei para ela, falei, olha, estou sendo acompanhada por uma professora, tem um curso que chama Alfa Libras, é muito bom, é muito visual, o Gabriel está tendo uma resposta em casa, já estava tendo uma resposta em casa, eu posso trazer alguma coisa para você trabalhar com ele? Eu trabalho um conteúdo com ele em casa e você trabalha um outro conteúdo com ele aqui. E a professora aceitou, ela entendeu que realmente o material, porque assim, ela falou, olha, eu não tenho muita coisa não, eu trabalho com ele que eu pego na internet. Então, como eu ofereci para ajudar, ela aceitou, eu enviei o material para ela, eu enviei alguns materiais para ela e ela começou a trabalhar com ele dentro do material da Alfa Libras. Aí ela começou a trabalhar com ele, ela começou a ver que a resposta dele era bem mais positiva com esse material, ele conseguia bem assimilar, tá vendo? Ele via, ele conseguia ver e conseguia compreender. O Gabriel deslanchou, foi maravilhoso. O Gabriel deslanchou com o material. Então, assim, esse era o material que eu forneci para ela na escola, mas tem o material que a gente trabalha em casa também, que eu sempre imprimo tudo, a gente trabalha em casa. Gabriel, pega, pega. Outro.
Não, filho, a moça ali, ó. A gente trabalha em casa também, então, assim, uma ação conjunta que deu muito certo, muito certo. O Gabriel conseguiu, assim, ele tá voando agora. Ele não está totalmente alfabetizado, nem na Libras, nem no português, mas a gente está caminhando a passos muito altos com esse material. Aí aqui em casa a gente tem também, o primeiro material que ele conseguiu ler foi este, do aniversário, foi o primeiro que ele leu. Ele ainda não tinha lido. Aí a gente foi trabalhando os nomes, tá vendo? Foi trabalhando tudo, foi trabalhando, e ele leu. Eu até filmei, acho que eu até mandei no grupo um vídeo dele lendo o texto, que ele leu esse texto todinho. Foi esse aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Ele leu tudo, vamos ver se ele vai lembrar. Vergonha, não precisa não. Vem cá, Você tá com vergonha. Olha, esse foi o primeiro texto que ele leu. Tá vendo? Que as cores, essa questão das cores ajuda demais, ajuda muito. Foi tudo muito importante para ele. Vem cá, Ele tá com vergonha. Mas, assim, foi maravilhoso. O material é muito rico, muito bom. E essa questão do visual, eu não tinha nem noção que eu tinha que começar primeiro pelo visual, não tinha nem noção. E foi muito importante para ele estar desenvolvendo, né, filho? Né, Vi? Ele tá com vergonha. Ah, filho. É, tá bom. Eu vídeo dele sentado na Lendo, lendo, assim, com muita facilidade. Aí eu filmei, eu enviei chegou na dele do vídeo. para a escola ver o desenvolvimento dele, falar, olha, ele está desenvolvendo, porque assim, às vezes comigo é de um jeito e na escola ele pode ficar meio tímido. Então eu filmava e mandava para a escola, falava, ó, ele consegue. Isso aí é para vocês verem que ele consegue. Se chegar e ele não quiser, dá um tempinho para ele, porque no tempo dele ele vai fazer, porque ele está conseguindo já. E outras coisas também, outras coisas ele já está lendo, ele já está identificando, nomes. Aí eu busco muito assim, o sinal e o nome, qual que é o nome? Aí ele soletra para mim e com isso ele tá desenvolvendo. Né, filho? Mas você foi muito inteligente, Maria. Você foi muito esperta, você não tinha convívio com o você não Não, teve não orientação, tinha. você não teve orientação da escola, você sozinha buscou e conseguiu resolver, você está muito avançada. Não tinha, porque assim, é um mundo novo para a gente, né? Um mundo diferente. E a escola sozinha não dá conta. A escola sozinha não consegue, tem que ter esse apoio da família, igual ele também participa do SER, que aqui é SER, que chama o núcleo da PAI, que ele participa, e o rapaz também ajuda muito, é muito bom. Ele viu que o pai dele. Papai tá vendo. Levanta pra você falar. Fala, fala. O quê? O quê? Não fala. Ah, fala pra ela. Fala. Vira aqui, ó. Ah. Sua mãe falou que você já está sabendo Libras, você vai. Verdade, é. Olha lá, ó. Olha lá. Qual a tua idade, Gabriel? Psiu. Ah, 9. E você gosta de estudar? Você gosta? perguntando pro Gabriel se gosta de estudar.
É bom? É legal? Então fala, responde. Vem cá, responde lá. Vem cá, Gabriel. Responde, filho. Ó, só? Só? Ah, cara, só futebol que eu gosto de jogar. Conta, amor. Você gosta do quê? Futebol que você gosta de jogar? É? Não, você vai mostrar pra ela, não é pra mim. Ah, videogame. Celular, né? É. Jogar no celular? E o futebol? É, bom, não é? Lá no clube, lá nadar, você gosta? Conta, filho, lá nadar, você gosta? É. É, Gabriel, muito bom, filho, olha. Conhecer, olha. Olha, sim. É. Desenvolvimento dele.